Pessoal, então, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 15, tá? E a gente ainda está trabalhando com o período regencial, tá? Após a abdicação de Dom Pedro I, né? Então, nós entramos nesse período que vai de 1831 até 1840, quando acontece o golpe da maioridade e Dom Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro II. Então, como eu já tinha falado para vocês, esse período regencial, o período das regências, ele é um período muito conturbado na nossa história, né? Há uma série de rebeliões, revoltas, revoluções. Nós vamos destacar 5 dessas rebeliões, que são as mais cobradas, que são as que mais aparecem aí nos concursos, né, de vestibular e etc. Tá? É importante entender, então, o contexto a gente está vendo, né? O trono está vago, né? Então, alguns homens políticos, né, de grande porte, assim, de importância no âmbito não apenas político, mas também no âmbito econômico, né, acabam assumindo o poder no Brasil, né, que são os regentes. Né? Num primeiro momento, a gente vai ter a regência trina, né, 3 regentes. Primeiro vai ter um governo provisório de alguns meses, né? A gente chama de regência trina permanente. E aí depois nós temos 2 regências una, onde um regente, um único homem, né, vai estar conduzindo a política brasileira. Tá? Primeiro o padre Antônio Feijó, né, e depois o Araújo Lima. Uma outra forma de olhar esse período observando através da tendência política que assume o período. Né? Então, nós vamos ter um primeiro momento, aí, a partir principalmente dessa regência chamada regência trina permanente, e depois com o padre Feijó, né, um período que é chamado de avanço liberal. Então, eu já havia comentado com vocês que existe um grupo, né, político. Esse grupo político ele defende ideias, né, principalmente voltadas a uma maior autonomia das províncias, né? Ou seja, um poder de decisão por parte do Rio de Janeiro, né, do governo central. Naquela época o Rio de Janeiro era a capital, né, era a corte, né, como se dizia, né, nas épocas ainda lá de Dom João VI, né? Então menos decisão, né, central e maior autonomia. O que significa maior autonomia para as províncias? É que elas pudessem criar e administrar melhor os seus impostos, né? Ela pudesse ter ali uma força policial, uma força militar local, né, que pudesse garantir entre aspas, isso, né, a ordem, né, nas províncias, enfim, que dependesse menos do Rio de Janeiro, né, do que habitualmente acontecia. Tá? Então, esse grupo que defendia essa ideia são os liberais. Eles vão receber apelidos, né? O Brasil é assim, né, cheio de dar apelido para os outros, né? Então eles vão receber apelidos, esses liberais, em diversas partes do país, tá? Vão ser chamados de bentivis lá no Maranhão, né? Vão ser chamados de farroupilhas aqui no Sul, na Bahia, né? Enfim, é um grupo político que tem essa ideologia. Não são esse termo liberal, né, não significa liberdade total, né? Não são contra a escravidão, muito pelo contrário, a maioria são donos de fazendas com muitos escravos, não são contra o latifúndio, né? Enfim, aquela tradicional estrutura política no Brasil, ela permanece, tanto com o liberal quanto com os conservadores. Né? Os conservadores, como eu já havia falado, né, eles preferem manter essa unidade, essa centralização política, né, no governo central ali no Rio de Janeiro. Então, por isso que a primeira fase desse governo, até 1837, mais ou menos, é chamada de avanço liberal, porque esses liberais eles vão conseguir aprovar algumas leis que vão dar uma certa autonomia para as províncias. Tá? Como eu falei para vocês, o ato adicional de 1834, né, esse ato adicional, ele vai garantir alguns avanços nesse sentido, né? E aí, a partir de 37, né, até o final do período, até 40, alguns historiadores chamam de regresso conservador, né? Porque daí esses avanços que foram obtidos no período anterior vão ser revistos, vão ser contidos ou vão ser anulados. Tá? Então, esse é o período regencial, que, em se tratando de elite, tem essa divergência política.
ok? Guarda isso num cantinho. E agora vamos falar do povão. Qual é a situação do povo? Qual é a situação das pessoas comuns, né? Comuns que eu digo, né, que não têm fortunas, que são trabalhadores, a maioria trabalhadores do campo, né? Então, são pessoas que estão completamente abandonados pelo poder público, completamente abandonados. Não existe nada de garantias, até mesmo questões legais, né? As pessoas ricas tinham direitos, tinham privilégios, tinham benefícios. Os pobres não tinham nada. E quando essa pobreza, né, ela atinge níveis muito altos, né, vocês sabem que o pessoal, né, parte reclama, né, há uma revolta, né, por conta disso, né, por causa desse descaso, né, pela falta do básico, muitas vezes, para que essas pessoas sobrevivam. E ainda há um terceiro tipo, uma terceira categoria de pessoas nesse momento, né, nesse período regencial, que são os escravizados, né? Então, essas pessoas, pela própria condição, né, obviamente não estão felizes e satisfeitas, né? Querem a sua liberdade, né? Então, misturando toda essa situação, né, de desprezo aos mais pobres, né, a condição do escravizado, né, as disputas políticas que estão acontecendo nos grandes centros, né, você vai criar um clima propício para revoltas, né, que vão acontecer aí nesse período. Ajuda o fato, né, de que não há um rei, não há um monarca, não há um soberano, que era o elemento que dava coesão naquela época, né, para isso que nós chamamos hoje de Brasil. Né? E, então nem isso tinha, né? O trono estava vazio. Então abre o caminho para uma série aí de revoltas, de rebeliões que vão acontecer no Brasil afora, ok? Então, como eu falei para vocês, cerca de cinco rebeliões, as mais famosas, né, que a gente costuma aí estudar e costuma falar um pouco mais sobre elas. Hoje, não vai dar tempo de falar de todas, né, mas hoje a gente vai tentar, pelo menos, aí, falar da cabanagem, da balaiada e da revolta dos malês. Vamos começar aqui pela cabanagem. Então, a cabanagem ela acontece. Então, uma outra coisa que é bem importante vocês saberem, porque assim, quando vocês estiverem se preparando para provas que vocês vão fazer, vestibular e Enem e tudo mais, vocês não precisam se preocupar, por exemplo, em decorar datas, decorar detalhes, né? Porque são inúmeras rebeliões, revoltas, guerras, guerrilhas que aconteceram ao longo da história e que podem aparecer aí numa prova de história, né? E até outras. Então, assim, o que vocês precisam reter, né? O que vocês precisam lembrar? Lembrar desse contexto, né? Por isso que eu passo várias vezes e eu bato na tecla de alguns assuntos, porque isso, em essência, é o importante que vocês saibam, né? Porque vocês identificando o contexto, vocês já vão saber do que se trata. Tá? Nessas revoltas específicas aqui, o que é importante assim vocês saberem, né, aonde que elas acontecem, tá? Porque vocês sabendo aonde elas acontecem, vocês já praticamente ganham aí a maior parte da questão, digamos assim, né? E quando se trata das revoltas do período regencial ou revoltas provinciais, né, como se chamam, pode aparecer das duas formas para vocês, geralmente a questão ela aparece em bloco, né? Passando características de cada uma delas, né, para você responder se corresponde, né, a essa revolta ou não. Tá? Então, geralmente, questões sobre isso aparecem dessa forma. Tá? Dificilmente vai aparecer uma questão exclusiva sobre uma revolta. Então, geralmente aparece sobre todas. Tá? Aqui sobre o Pará, sobre a cabanagem que aconteceu no Pará. Então, a região do Pará é uma região, considerando o Rio de Janeiro, a capital, bastante distante. Né? Então, veja, tudo naquela época, a gente está falando de início do século XIX, comunicação, tudo muito lento. Né? A comunicação chegava através de carta, através de navio, através de cavalo. Né? Então, pense, um comunicado, uma lei que saía no Rio de Janeiro, levava ali alguns dias para chegar, né, nessas regiões mais remotas do Brasil, tanto para o norte, quanto para o sul, quanto para o centro. Né? Então, quanto mais distante, vocês vão observar que essas revoltas acontecem em lugares distantes do Rio de Janeiro. Né? E por esse motivo, né, por conta dessa distância, né, as mudanças demoram a acontecer,
né? Geralmente nesses lugares a população mais pobre é ainda mais esquecida, né? É ainda mais deixada de lado, né? É o caso aqui do Pará, né? Então há uma insatisfação muito grande, né, com a política da época. Os conservadores estavam no poder, enquanto que lá no Rio de Janeiro, São Paulo, há uma certa alternância, né, de liberais e conservadores. Nessas províncias mais distantes, nas cidades mais distantes, geralmente um grupo se estabelece no poder e fica. Alguns estão lá até hoje. O mesmo grupo político está no poder desses estados agora, né? Até hoje, essas famílias tradicionais, né? Elas se conservam, né? Não há uma alternância, uma coisa assim que até parece filme, né? Mas você vê isso acontecendo, né? Nessas regiões. Tá? A questão do Pará, né? A cabanagem é uma revolta que tem um caráter bastante popular, uma participação do povo muito intensa, né? Então, é importante levar em consideração também a questão de que a história, né, tal como ela nos é contada, tanto para mim, quanto como professor, quanto para vocês, como estudantes, né, ela é uma escolha. Né? Como é que se faz história? Por que determinados fatos vão para os livros, são perguntados nos vestibulares, outros não? É porque é uma escolha. Né? Nenhuma história é contada plenamente, né? E é totalmente isenta de escolhas. Né? Então a história ela é feita a partir de documentos, né? Então que se resgata documentos escritos, documentos visuais, enfim, todo tipo de documento, né? E aí alguém, né, o historiador, né, de preferência, né, ele vai selecionar alguns fatos ali que esses documentos apresentam, né? E a partir desses fatos ele faz a sua interpretação. Tá? Então, assim, não existe uma história, essa história aqui é pura verdade, 100%. Quando eu digo verdade, não estou dizendo que existam histórias que são mentirosas, mas eu estou falando que existem formas de explicar ou formas de dar ênfase a uma história e outras que você não fala. Então, muito do que não se fala também fala muito, né, a respeito. Por exemplo, a história da cabanagem, por muitos anos no Brasil, isso aconteceu em 1835, a partir de 35, mas durante muitos anos. A história da cabanagem só veio a público, assim, do Brasil todo, na década de 30, de 1930, com o historiador Caio Prado Júnior. Né, ele faz um resgate dessa história e traz a público o que aconteceu lá no Pará. Então, veja, é uma questão de escolha. Por que isso? Principalmente no caso aqui da cabanagem, que é uma revolta popular. É uma revolta feita por índios, por escravizados, por mestiços, né? Então, até aquela época, assim, essas pessoas não eram consideradas cidadãs, né? Então, não se contava a história onde tinha uma participação do povo, né? Então, isso só mais tarde que aos poucos vai entrando aí determinados fatos. Tá? E quando se conta uma história, né, se fala muito mais do presente do que do próprio passado. Então, quando o historiador ele está apresentando um tema, geralmente ele está querendo apresentar muito mais, reafirmar certas convicções que ele tem no presente, ou mesmo criticar algumas coisas que estão acontecendo. Então, se faz uso da história, né, para reafirmar conceitos ou para se criticar determinadas práticas que estão acontecendo. Tá? Então, não existe uma história isenta. Eu vou dar como exemplo, né, se vocês pegarem aí um grupo, né, dos teus 4 melhores amigos e vocês vão fazer uma viagem, tá? Vocês passam ali uma semana no lugar que vocês escolhem, que vocês querem conhecer, enfim. Né? Quando vocês retornarem, né, nós vamos ter 5 histórias diferentes sobre a mesma viagem, com as mesmas pessoas, nos exatos mesmos lugares. Por que isso acontece? Porque cada um vai ter a sua versão. Cada um vai considerar algo mais importante. Eu considero a viagem propriamente dita mais importante. Outros consideram o estar lá nesse lugar mais importante. Enfim, cada um vai ter uma visão diferente de um mesmo fato. Vocês entenderam? A história, vou usar essa expressão, a história oficial, ela também acontece dessa forma. Tá? Então, voltando aqui para a cabanagem. Né, vamos para os fatos. Né? Essa massa populacional estava insatisfeita
com o que estava acontecendo. Nós tínhamos ali uma elite, né, principalmente políticos ligados, né, a esse chamado Partido Liberal, que estava excluída do poder, porque quem estava no poder eram os conservadores, né, e eles instigam a população a fazer a revolta, a rebelião. Né? Eles vão ser liderados, no primeiro momento, por esse senhor de engenhos chamado Félix Malcher. Né? Eles não apenas derrubam o governador da província, que era nomeado pelo Rio de Janeiro, né, pelos regentes, não apenas derrubam ele, como matam ele em praça pública. Né? Então veja que a revolta não foi só algo de leve. Né? Eles matam esse governador, tomam o poder, né, na região. Aí já é acionado, né, o governo central do Rio de Janeiro, já começa a se organizar para mandar tropas para lá. Né? Esse Malcher, esse líder, né, dessa revolta, ele vai ficar no poder por 1 mês e meio. Né? Aí o que ele vai tentar tratar de fazer? Ele vai tentar tratar de negociar, né, com as regências, negociar com o governo central. Né? E ele vai ser visto como um traidor. O que vai acontecer com ele? Vai ser morto também. Tá? E aí levantam-se outras 2 novas lideranças desse movimento, né? Que é o Francisco Vinagre, coloquei aqui uma imagem aqui dele, e o Eduardo Angelim. Né? Também são homens da elite, como vocês podem ver, eles têm até pintura deles, né? Então isso não significa que eram pessoas de posse, né? E eles vão liderar essas camadas populares, né, contra as forças repressoras do governo central, né, dos regentes. Né? Como o Brasil nessa época não tem um exército fortalecido, não tem um exército estabelecido, vocês vão lembrar que eu comentei com vocês que as regências criaram a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional nada mais é do que uma milícia armada, né, armada por quem? Por grandes fazendeiros, né, espalhados pela região, pelo Brasil afora. Né? Então, eles que apoiam o governo central vão ter essa autorização, vão receber o título, a patente de coronel, esse fazendeiro, né? E ele vai poder comandar um exército particular. Né? Esse exército particular, chamado de Guarda Nacional, né, ele vai ser totalmente bancado por esse fazendeiro. Né? Então, essa Guarda Nacional ela vai até a região lá do Pará, de Belém, né? Mesmo assim insuficiente, porque a revolta era de milhares de pessoas, né? Mestiços, escravos, como eu falei. Então, o exército da situação, o exército regencial, ele era insuficiente, né? Eles precisaram contratar militares, mercenários estrangeiros para irem lutar, para sufocar essa rebelião. Entre esses militares convocados, né, tinha um português chamado o Barão de Caçapava, né? Ele vai ser convocado para ele liderar para sufocar essa rebelião chamada de cabanagem. Um detalhe importante, tá? Cabano como era chamado o chapéu de palha, né, do pessoal pobre, né, que fez parte desse movimento. Tá? Também é o local, é a moradia, né, as cabanas. Né? Então, as pessoas que moram em cabanas, né, eram extremamente pobres. Né? Eles mesmos, isso foi o governo regencial que chamou eles de cabanos, né? A cabanagem, a revolta dos cabanos, né? É um termo meio que pejorativo, tá? Porque o movimento mesmo, né? Os revoltosos ali do Pará, eles se auto-intitulavam patriotas. Esse que era a forma que eles se autodenominavam, tá? Como eu falei para vocês, né? O Barão de Caçapava, né? Ele vai ser convocado para sufocar essa rebelião. Né? Nós temos um número de aproximadamente 30 mil mortos no Grão-Pará. Olha, vai levar quase 30 anos para que a região recupere a quantidade de população que perdeu nesse movimento aqui, nesse contexto. Tá? Uma coisa que vocês vão observar, que é meio comum nessas revoltas, é que a liderança que faz parte da elite, né, muitas vezes não consegue controlar as massas populares. Né? Então a elite tem intenção de chegar ao poder. Né? Quando chega ao poder, agora parou a guerra, chega, estamos no pique. Né? E os populares, né, que não vão ter seus anseios satisfeitos, né, eles querem mais e vão levantar bandeiras novas, né, como abolição, como igualdade de direitos, e essa liderança não quer isso.
Vocês vão lembrar do que eu falei, que essa liderança é tudo farinha do mesmo saco, ele só tem nome diferente, liberal e conservador, mas os dois fazem parte de um grupo, né, que tem interesse em manter seu latifúndio, manter o seu trabalhador escravo. Né? Então, muitas vezes essas revoltas, a maioria delas, saiu do controle. Tá? Por isso que acontece esse assassinato dos líderes ali em plena rebelião. Tá? O fato é que a cabanagem vai ser massacrada pelas forças do governo, né? Então os principais líderes, membros da elite, vão ser presos, né, deportados, tá? Pessoal mais pobre, né, como vocês já viram, vão ser mortos, né, vão ser eliminados. É por isso que eu falei essa quantidade de 30 mil mortos, né, que foram eram pessoas que lutavam por melhores condições de vida, né, mas que foram silenciados pelas forças do governo. E essa história, né, do povo se rebelando, do povo pegando em armas, do povo reivindicando, né, muitas vezes se tornou uma maneira para que determinados grupos políticos, mesmo depois, mesmo estou falando agora recentemente, né, década de 60, década de 70, agora anos 2000, esses políticos resgatam essas histórias porque têm interesse, né? Então eles querem se assemelhar, né, ou querem dizer para o povo, olha, eu faço parte desse grupo aí também, né? Não é à toa que esse monumento aqui, né, esse memorial, a cabanagem, né, foi criado há menos de 30 anos atrás, ali em Belém do Pará. Né? É um monumento criado pelo Oscar Niemeyer, né? Foi encomendado por um político da região, bem famoso ainda hoje, Jarbas Barbalho, né? Que é um manda-chuva da região. Então, por que eles fazem isso? Eles resgatam essa história, né, para se aproximar, para se identificar, né, do povo, né, e assim ter as suas conquistas políticas. Tá? Então, por isso que eu falo que a história ela depende muito de quem está contando a história e qual é a intenção de contar essa história. Tá? Um outro movimento muito importante aí do período é a balaiada. Acontece lá na região norte também, bem pertinho, né, da cabanagem, alguns anos depois, que é a balaiada. A balaiada acontece no Maranhão, tá? Em 1838 e 1841. A balaiada, talvez muito mais do que a cabanagem, tem esse aspecto popular, porque a cabanagem tinha certas lideranças da elite. A balaiada vai ser um movimento um pouco mais espontâneo. Veja só, ela começa com a invasão de uma delegacia no interior do Maranhão, por um homem chamado Raimundo Gomes, né, ele era apelidado de cara preta, né, ele invade uma delegacia querendo libertar o irmão dele, né, que ele dizia que foi preso injustamente. A gente não sabe ao certo dessa história, se ele tinha razão, se não tinha razão, mas conhecendo, né, todo esse contexto brasileiro da época, é muito possível que seja verdade, né, porque as autoridades, quem estava no poder, que fazia parte da elite, né, tinha poder para fazer o que quisesse. Se alguém desafiasse eles, mandavam prender, mandavam matar, sem menor constrangimento. Então é muito provável que fosse legítima essa causa do Raimundo. Né? Entrou, invadiu a delegacia, não soltou apenas o irmão, mas soltou todos os presos dessa delegacia. Todos os presos. E essa galera toda ia para onde? Eles formaram um bando e começaram a tocar o terror na cidade. Né? Saquear a fazenda, principalmente as propriedades das pessoas ricas. Né? Não faz sentido, né, você invadir um casebre de uma pessoa pobre. Vai roubar o quê? Né? Do cara que é pobre. Né? Não fazia sentido. Então eles começaram a mexer com as pessoas, né, da elite. O grupo, mais uma vez aqui acontece essa situação, né? Estava no poder um grupo político conservador e os políticos liberais, né, os fazendeiros que faziam parte do grupo liberal, se aproveitaram, né, desse levante popular e apoiaram, né, esses revoltosos. E foram se somando pessoas a esse movimento, né, porque era gente extremamente empobrecida. Né? Tanto que o próprio nome já reflete, né? A balaiada eram os fazedores de balaio. Teve um líder desse movimento que ele tinha esse apelido de balaio, né? Mas eram as pessoas que viviam disso, né? Que faziam esses cestos, né? Que é uma tradição indígena, inclusive, né? Faziam esse cesto para vender, enfim, para sobreviver. Pessoas extremamente pobres. Tá? E, como eu falei para vocês, né? Um desses
líderes do movimento, né, era o Manuel Pereira dos Anjos, o Balaio, que ele também era um cara que estava revoltado, teve 2 filhas violentadas por policiais, né? Então pense, o pessoal ali estava fervendo com as autoridades, com o governo, né? Todos vítimas aí de um descaso muito grande, né? E por último, uma terceira figura que aparece aqui para nesse sentido de fazer parte dessa rebelião é o Negro Cosme. O Negro Cosme ele vai liderar um grupo de aproximadamente 3.000 escravizados. Então pense, o governo central não tinha a menor condição, né, de sufocar uma rebelião desse porte, né? Não tinha homem suficiente. Então, só de ex-escravizados, era cerca de 3.000, mais a população pobre dali. Então, várias cidades começaram a ser saqueadas, né? Então, o governo regencial manda, veja a dimensão dessa revolução, que nessa época era a regência trina. Um dos regentes, né, manda o próprio filho para liderar essa abordagem à rebelião, para sufocar a rebelião lá no Maranhão. Tá? Quem vai para lá vai ser o Francisco Alves de Lima e Silva, né, que vai sufocar essa rebelião, vai descer o cacete em todo mundo, né? Então, a maioria das pessoas vão ser mortas, né, nesse conflito com o governo, né? Vão se espalhar pelas cidades da região, né, do Maranhão. Um dos últimos redutos onde eles se refugiam é na cidade de Caxias, no Maranhão. Tá? E é lá que o Francisco Alves de Lima e Silva vai entrar e vai capturar os principais líderes e vai sufocar a rebelião. Tá? Ele até vai ganhar um título, né, por ter feito esse trabalho para o governo. Ele vai ser chamado de Barão de Caxias e mais à frente vai ser conhecido, né, vai receber o título de Duque de Caxias, que é o patrono do nosso exército. Tá? Então, qual foi a principal ação dele? Foi descer a lei em pobre. Né? Então, foi sufocar a rebelião. Então, assim, essa rebelião, ela é mais um desses casos que sai do controle da elite que tinha ajudado a promover a própria rebelião. Tá? Os interesses do povo, né, dentre vários, estava ali redistribuição de renda, redistribuição de terras, né, que na época era o que valia, né, os escravos lutavam pela sua liberdade. Tá? Então, é bem interessante e bem importante a gente entender que esses movimentos populares, né, eles partem assim, do anseio, né, de uma necessidade presente aí dessas populações. Tá? O Negro Cosme, né, que está aqui em destaque, ele se auto-intitulava o tutor e imperador das liberdades bentivis. Tá? Bentivis era como se chamavam os liberais lá na região. Tá? Então, os partidos políticos, né, quem seguia determinados grupos políticos, eles recebiam apelidos, né? Ou eles se autodenominavam alguma coisa, né? Ou eles recebiam apelidos, né? Então, os liberais eram chamados de bentivis lá. No Rio Grande do Sul, na Bahia e outras regiões mais ao sul, vão ser chamados de farroupilhas. Tá? Então, existe essa ligação, né, de determinados termos com os grupos políticos dos quais fazem parte. Até hoje existe essa tradição, né, no Brasil. E, finalmente, aqui a gente tem a última dessas revoltas que a gente vai olhar hoje, né, que é uma das revoltas assim mais interessantes. Também demorou muito para ser estudada, para ser melhor apresentada, e a revolta dos malês ela foi incorporada posteriormente, né, principalmente por quê, né? Porque é uma revolta que ela parte dos escravos. Foi a maior rebelião de escravos que o Brasil teve na sua história. E ela acontece, né, em Salvador, né, onde havia uma grande quantidade de escravos, né, de escravizados, né, que representavam uma grande parcela da população. E lá, entre os escravizados, você tinha um grupo que se autodenominava Malê, né, e os malês,
eles tinham por característica, né, eles eram escravos que, quando vieram da África, né, quando vieram não, né, lá na África, eles seguiam a religião islâmica, tá? Então vocês sabem que a África, né, no século XV, a partir do século XV, né, mais ou menos, ali quando os europeus começam a saquear a África, né, a, a África ela tem várias tendências culturais, né? Então ela ela não é formada por um único povo, né? Então geralmente quando a gente fala África, pensa que é uma coisa só, né? Então há uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade cultural, diversidade linguística, uma diversidade política e também religiosa. Então até hoje o norte da África, né? Ele é predominantemente islâmico, né? E o islamismo chegava a determinadas regiões da África, da chamada África Negra, né? Um pouco mais ao centro e ao sul, como a região da Nigéria, né? Então você tinha muitos escravos que eram islâmicos, tá? Porque haviam se convertido ao islamismo, né? E um detalhe importante a se saber sobre eles é que esses islâmicos, esses africanos islâmicos, eles sabiam ler e escrever em árabe, né? Mas então eles tinham meios de comunicação e eles tinham uma formação cultural diferenciada, né? Porque eram alfabetizados, né? Na língua árabe, né? Mas eram, tá? Um outro comentário que acho que vale a pena destacar ao falar sobre isso, né? A gente procura, eu acho que vocês já perceberam, né? Na maneira que a gente fala, né? A gente está procurando substituir esse termo, o escravo, né? Porque o escravo, ser escravo, é como se fosse um estado. Olha, ele nasceu escravo, ele, pela sua própria condição, é um escravo. Né? E o termo correto é escravizado, né? Que essa pessoa ela se tornou um escravo. Né? Ela se tornou escrava, né, por conta de uma série de circunstâncias. Tá? Então vocês vão observar que geralmente a gente procura substituir esse termo, né, escravo, por escravizado. Então, peço até atenção de vocês quando vocês forem escrever algum texto, escrever alguma redação, ao invés de vocês utilizarem a palavra escravo ou escravo, né, como se fosse a característica ou a própria pessoa, né, você substituir por o escravizado, né, porque a pessoa ela acabou sendo escravizada, né, na sua própria natureza, ela não é escrava. Tá? Mas, claro, é uma linguagem, né, que nós utilizamos há séculos. Né? Então, não é fácil a gente substituir assim. Né? Então, são termos, né, que fazem parte da nossa língua, termos que são carregados, né, de preconceito, que são carregados, né, de uma ideologia por trás, que nós precisamos ir nos adequando, né, a falar, né, e precisamos nos adequando a maneira com a qual a gente se refere e conta, né, a história dessas populações. Tá? Então, a própria palavra malê, né, ela vem do Yorubá, que é a língua que esses escravos falavam, né, Imalê, que significa o islamizado. Então, a revolta desses escravizados islâmicos. Né? Então, eles por essa facilidade que eles tinham, né, de comunicação, sabiam ler, sabiam escrever, né, muitos deles eles acabaram se unindo, né, e começaram a tramar aí um levante que aconteceu entre o dia 24 e 25 de janeiro de 1835, né, para variar foi um levante, eles foram dedurados, né, eles foram denunciados, né, de que estavam tramando um levante e acabaram tendo que antecipar as coisas, né, porque chegou polícia, chegou as forças repressoras do movimento, né, e acabou por pressionar esse grupo de escravos que não era muito grande, né, comparado à população, né, de escravizados que havia na cidade de Salvador, né, mas nós temos aí alguns cálculos, né, de aproximadamente 600 escravizados envolvidos, né, nesse levante. Já é um quantitativo bastante significativo. Né? Se nós considerarmos que na cidade de Salvador, dessa época, cerca de 70 a 75% da população era uma população negra,
né? E quando eu falo negra é porque alguns eram ainda escravizados, outros já eram, você já tinha uma população liberta, né, de negros, né, e que correspondia a cerca de 75% aí, mais ou menos, da população. Então eles tinham uma possibilidade, né, de ainda regimentar mais aliados para esse movimento. Né? A intenção do movimento era tomar o poder mesmo, transformar a região num estado independente, né, de religião islâmica. Então, o caráter da revolta era um caráter, lógico, em prol da liberdade, mas tinha um caráter religioso bastante profundo. Tanto que as lideranças, as principais lideranças, eram uma espécie de líderes religiosos. Esse que vocês estão vendo aqui na imagem, né, o Maulama Aruna, né, ele era uma espécie de um líder religioso, né, o que nas religiões cristãs seria o quê? Um padre, né, alguma coisa assim, né? Mas seria mais ou menos o equivalente, né, para os islâmicos. Então ele que vai ser uma dessas lideranças, uma dessas pessoas que vai organizar esse movimento e que vai dar os rumos para esse movimento que vai ser sufocado. Tá? Então eles foram denunciados, né, como eu falei, a polícia conseguiu controlar esse movimento, né, muitos foram presos, né, então a gente tem que entender também, né, que nesse contexto da história do Brasil, essas pessoas, eles eram considerados propriedades de alguém. Tá? Então é diferente de um levante popular em que a força policial ia lá e saía matando todo mundo, né, porque não estavam nem aí, porque era o povão que se rebelou, então tinha mais que morrer. No caso dos escravizados, né, é importante entender que eles eram vistos como mercadoria, como um produto, né? Então, as forças governamentais não podiam simplesmente eliminar, né, matar todos. Né? Por isso que a gente tem esses dados aqui, ó, né, de cerca de 500 desses 600 revoltosos, cerca de 500 foram presos, né, e posteriormente, né, foram devolvidos aos seus, entre aspas, donos. Né? Só as lideranças, né, mais hierarquicamente superiores é que foram punidas, né, com a morte, com o desterro. Né? Alguns voltaram até para a África, foram deportados até para a própria África. Né? Agora, o Maulama Runa, né, essa liderança, ele foi praticamente condenado à morte. Né? Ele foi condenado a cerca de 1.200 chibatadas, né? O que significava a morte. Né? Eram chibatadas que eram diluídas, né, ao longo de dias que essa pessoa ela era submetida a esse castigo. Né? Então, o movimento, né, conhecido como Revolta dos Malês, é um movimento feito, a gente não pode dizer exatamente o popular, né, mas feito por um grupo específico, né, de escravizados e que teve um grande impacto aí nesse contexto do período regencial, né, somando-se ainda a outras rebeliões que estavam acontecendo ao mesmo tempo e outras que ainda estavam por acontecer e que a gente ainda vai falar um pouquinho ainda mais sobre elas nas próximas aulas. Tá bom? Um abraço, boas aulas para vocês e até semana que vem.